Olá e bem-vindos. Hoje vamos abordar aqui uma questão que nos toca a todos. Como é que mantemos o nosso equilíbrio financeiro? Especialmente quando a vida nos prega partidas, não é? Aquelas crises que destabilizam não só as contas, mas também a nossa paz. E para esta conversa, vamos basear-nos em alguns excertos de um texto da Jéssica Moreno, uma reflexão partilhada pela AASPEC, que é uma associação ligada à ação social e a princípios cristãos. O texto chama-se Princípios Bíblicos para Finanças Sólidas. A nossa ideia aqui é tentar ir buscar alguma sabedoria prática a estas fontes antigas, principalmente ao livro de Provérbios. Queremos ver se estes conselhos, com séculos e séculos, ainda nos dão ferramentas úteis hoje para lidar com desafios económicos com mais confiança, talvez. Mais serenidade. A própria fonte admite logo à partida que isto é universal, não é? Todos passamos por fase em que os planos vão por água abaixo, seja no trabalho, em casa. É verdade, e é interessante ver como certos princípios sobre como gerir o que temos parecem resistir ao tempo. O contexto muda, claro, a economia é outra, mas a fonte defende que as escrituras oferecem uma perspectiva sobre administrar os recursos. E não é só dinheiro, é tempo, talento, que tenta ser, de facto, intemporal. A grande questão é sempre como é que isso funciona na prática, hoje. Exatamente. Então, vamos lá, pegar nisto. O primeiro princípio que o texto da Jéssica Moreno realça pode ser um bocadinho inesperado. Não é propriamente uma técnica de orçamento XPTO, sabe? É mais uma luta interior, a necessidade de sermos honestos, mesmo, sobre a nossa situação financeira real. O texto até cita Provérbios 13.7. Alguns que são pobres fingem ser ricos, outros que são ricos fingem ser pobres. Isto sugere logo de caras que a negação, ou tentar manter as aparências, é talvez o primeiro obstáculo. Sem dúvida. E o interessante aqui é a parte psicológica e comportamental disto. Quer dizer, antes de qualquer folha de cálculo, a fonte aponta para esta: honestidade radical. Se os rendimentos baixam, seja num negócio, seja no salário, o primeiro ajuste tem de ser mental. Ok, esta é a nova realidade. Viver de acordo com os factos e não com a imagem que gostaríamos de projetar. Isso é visto como a base de tudo. É essa clareza que permite depois fazer ajustes sensatos. Uhum. A fonte até dá um exemplo concreto que ajuda a perceber a ideia. Fala de pessoas que, com dificuldades nos negócios, tiveram de, trocar carros mais vistosos por outros mais simples, mais funcionais. É um ato de alinhar o estilo de vida com o que se tem, de facto. Mas imagino que encarar a realidade possa ser duro, não? Nem sempre é fácil. Pode ser muito duro, claro. E talvez por isso o texto também vá buscar o apóstolo Paulo para complementar esta ideia. Citações como "sei viver com quase nada ou com tudo", de Filipenses, ou "se tivermos comida e roupa, estaremos contentes", de Timóteo, não são apresentadas como um apelo à passividade. Atenção, não é para nos resignarmos à pobreza. É mais para cultivar uma resiliência por dentro. A capacidade de encontrar contentamento, gratidão, independentemente do que se passa cá fora, quer haja muito, quer haja pouco. Isto é visto como uma fonte de força, de adaptabilidade. Não é não querer melhorar, mas é não deixar que a situação externa controle completamente o nosso estado interior. Percebo, é uma questão de perspectiva, de fortaleza interior perante as oscilações da vida. Ok, então depois deste exame de consciência financeiro, qual é o passo seguinte, segundo a fonte? O segundo princípio parece mais terra a terra. Distinguir entre o que são necessidades reais e o que são só desejos. Sugere uma pergunta simples, mas se calhar poderosa, antes de gastar. Isto faz-me mesmo falta? Ou vai só acumular pó numa gaveta? Exato. É um apelo direto à prudência, a pensar bem antes de consumir, e Provérbios 21:20, que também é citado, diz isto de forma muito clara: os sábios têm riqueza e luxo, mas os tolos gastam tudo o que conseguem. A fonte interpreta isto como um contraste claro. Por um lado, a visão a longo prazo, que implica poupar, prever, planear, associada à sabedoria. Por outro, a gratificação imediata, o impulso de gastar tudo já, associada à insensatez, vá. É curioso como, nesta visão, gerir dinheiro não é só uma técnica, reflete também o caráter, a visão de cada um. E como é que isto se aplica, por exemplo, a uma coisa tão presente como as dívidas? É uma armadilha fácil de cair. Pois, o texto liga esta prudência diretamente à decisão de contrair dívidas.
A sugestão reforçada pela ideia geral de sabedoria é a importância de procurar aconselhamento, de ponderar muito bem antes de assumir compromissos. Principalmente os de longo prazo, que podem tornar-se um peso enorme se as circunstâncias mudam. A tal insensatez aqui não seria só gastar tudo, mas também hipotecar o futuro sem pensar bem. Isto faz-nos pensar, claro, no equilíbrio entre usar o crédito como uma ferramenta útil e cair na armadilha do endividamento excessivo. Faz todo o sentido. Prudência no gasto e no endividamento. Mas este foco todo na gestão pessoal, cuidadosa, não poderia levar a uma atitude mais fechada? Mais egoísta, talvez, em tempos de crise? No entanto, o terceiro princípio que a fonte apresenta parece ir na direção oposta. Fala de sensibilidade, de generosidade para com os outros. É um contraponto interessante, sim. A fonte sugere que mesmo, ou se calhar especialmente em tempos difíceis, há espaço para olhar para além de nós. A ideia tem duas faces. Por um lado, orar por quem está em dificuldades. Por outro, agir, ajudar conforme a nossa fé e capacidade permitam. A perspectiva por trás disto é que, ao confiar na previsão para nós mesmos, que neste contexto é vista como vinda de Deus, isso pode paradoxalmente libertar a nossa vontade e até recursos para sermos parte da solução para outra pessoa. E volta a citar Provérbios, não é? Lembro-me de uma passagem sobre emprestar ao Senhor. Exatamente essa. Provérbios 19:17. Se ajudar os pobres, está a emprestar ao Senhor e Ele retribuir-lhe-á. A análise que a fonte faz disto é fascinante. Não apresenta a generosidade como um simples ato altruísta ou como uma perda. É quase como uma forma de investimento espiritual. A ideia não é esperar necessariamente um retorno financeiro direto, um cheque pelo correio, mas sim que o ato de cuidar da comunidade gera um tipo de retorno, seja ele mais tangível, como fortalecer laços sociais, ou intangível, como a bênção divina, nesta perspectiva. Contrapõe aquela mentalidade de pura escassez, onde cada um se agarra aos seus, com uma ideia de fluxo, de confiança mútua até. É uma forma bastante contraintuitiva de ver a generosidade quando o dinheiro aperta. Deixa de ser uma despesa para ser quase um investimento com retorno garantido, por assim dizer, dentro dessa visão do mundo. Agora, o quarto princípio volta à ação individual, ao nosso trabalho. Diligência e responsabilidade. A fonte aqui reconhece uma tentação muito humana, não é? Principalmente quando estamos sob pressão. Uhum. A tentação dos atalhos. O texto fala claramente do risco de cedermos a coisas como fazer batota, fugir às responsabilidades, usar a desonestidade para ganhar alguma coisa depressa quando as contas apertam. É um reconhecimento muito pragmático das pressões éticas que as dificuldades financeiras podem criar. E a alternativa proposta? Imagino que seja o caminho mais difícil. No fundo, sim. A resposta bíblica, segundo a interpretação da fonte, é o oposto do atalho. É o trabalho feito com integridade, com dedicação, com esforço honesto e constante. Este trabalho diligente é visto não só como uma virtude moral, mas como o principal canal através do qual a provisão, seja ela sucesso profissional, sustento básico ou bênção divina, acontece. A citação-chave aqui é Provérbios 28.19. Quem trabalha arduamente tem comida suficiente, mas quem persegue fantasias acaba na pobreza. Perseguir fantasias. Essa expressão é forte. O que é que seriam essas fantasias no contexto financeiro, nesta ótica? Olha, o texto não entra em grandes detalhes, mas a ideia parece clara. As fantasias seriam quaisquer esquemas ou expectativas irrealistas que prometem riqueza sem o esforço correspondente ou por meios duvidosos. Pode ir desde os esquemas de enriquecimento rápido à especulação completamente louca, sem bases, até àquela mentalidade que é possível ter sucesso duradouro sem disciplina, sem trabalho sério. O provérbio põe em contraste direto o trabalho produtivo, que gera sustento, comida suficiente, com a busca dessas ilusões que, segundo o texto, levam exatamente ao contrário, à pobreza. Portanto, a mensagem é que a integridade e a dedicação no trabalho não são só ser boa pessoa, mas são também, nesta visão, estratégias eficazes a longo prazo. Precisamente, agir com responsabilidade, cumprir prazos, tentar fazer bem feito tudo isso, defende a fonte, não só estaria alinhado com princípios éticos ou religiosos, mas também constrói algo muito concreto. Constrói reputação, constrói confiança, e essa confiança, por sua vez, pode abrir portas, novas oportunidades, seja no emprego atual, seja noutros projetos. A diligência vista assim é um ativo.
Então, se tentarmos juntar as peças deste puzzle que a fonte nos apresenta, temos, primeiro, a honestidade radical connosco mesmos sobre onde estamos financeiramente. Depois, a disciplina para separar o essencial do supérfluo nos gastos e nas dívidas. A seguir, uma abertura surpreendente para a generosidade, quase como um ato de fé, de confiança. E, por fim, um compromisso sério com o trabalho diligente e íntegro. Parece um plano bastante completo, na verdade. É de facto uma abordagem com várias frentes e o texto da Jéssica Moreno termina ligando a aplicação destes princípios a um resultado que vai além do extrato bancário, a tal paz, a segurança interior. O argumento final apoia-se em Hebreus 13.5. Mantenham as vossas vidas livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que têm, porque Deus disse, nunca vos falharei, nunca vos abandonarei. A ligação que se faz aqui é forte. O contentamento, que não é complacência, atenção, é mais uma aceitação grata do presente, a confiança numa fidelidade maior, divina nesta leitura, e a prática dos princípios anteriores, tudo isto levaria a uma libertação da ansiedade financeira e daquilo que a Bíblia chama o amor ao dinheiro, que talvez possamos entender como a obsessão, a dependência emocional da riqueza. Ou seja, o objetivo último não seria apenas ter as contas direitas, mas sim alcançar um certo desapego saudável, uma confiança de base, independentemente dos altos e baixos da economia. É uma perspectiva que tenta, claramente, juntar o material e o espiritual. Exatamente. Procura oferecer não só dicas práticas, mas também um quadro de referência para encontrar a estabilidade emocional e a espiritual no meio da instabilidade económica. Sempre com base numa interpretação específica da sabedoria bíblica. Muito bem. Acho que esta conversa nos deu bastante que pensar sobre como estas perspectivas antigas podem ou não falar aos nossos desafios financeiros de hoje. E para terminar, fica talvez uma questão no ar, inspirada diretamente por essa advertência de Provérbios 28:19 sobre perseguir fantasias que levam à pobreza. Se pensarmos nos nossos dias, no nosso contexto financeiro atual, o que é que poderiam ser essas fantasias? Serão só os esquemas óbvios de dinheiro fácil na internet? Ou serão também as expectativas irrealistas de retornos de investimento que nos fazem correr riscos absurdos? Ou talvez sejam certas mentalidades de consumo, alimentadas pela publicidade, pela comparação social, que nos desviam quase sem darmos conta do caminho da diligência, da poupança sensata e da gestão responsável daquilo que temos. Fica a reflexão para cada um.